E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Daniel e eu tô aqui para poder gravar um vídeo que é um vídeo rápido, um vídeo simples, sem muita edição, sem muita coisa, tanto que ele tá sendo gravado à noite, tô sem iluminação nenhuma, só a lâmpada do meu quarto e meu celular apoiado aqui, talvez esteja saindo o barulho do ventilador, mas eu acho que dá pra escutar bem. O que eu quero falar? Eu quero primeiro ler um versículo que tá em Isaías 46, versículo 3 e 4. Eu tô na versão NAA, que fala: Escutem, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Cara, esses versículos são muito interessantes, né? Eu tenho visto, tem um álbum que me marca muito, eu gosto muito de música, né? E, assim, um álbum que me marca muito é o Amado Timóteo, do Marco Teles. E no desenvolvimento, a parte 2, lá em desenvolvimento, na parte 2 Timóteo 4, 14 a 18, tem uma das partes que ele vai falar. Eu tô olhando pro lado porque minha referência de letra tá aqui. Mas ele vem contando tudo de Paulo, que Paulo sofreu e tal, e que Paulo estava sozinho naquele momento, né? Ele estava sozinho e ele chamava Timóteo para poder levar uma capa e alguns livros para ele, porque ele sabia que sua hora já tinha chegado, sua partida já estava iminente e que ele seria entregue como oferta de libação. Seu corpo seria entregue ao Senhor e sua vida ele seria morto, né? Então, mas aí você pensa assim, nossa, mas o cara tá preso por causa de Jesus, ele e ainda continua e tal. Mas aí ele. Porque Paulo entendeu que tinha algo maior, sabe? E aí ele, aqui em Amado Timóteo, vai trazendo isso. Enfim, lá no finalzinho já, eu vou ler aqui. Mas as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Paulo continua o texto dizendo: Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que em mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, foi isso que Paulo entendeu, que ele viu a Cristo uma vez e mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, que Cristo estava com ele da mesma forma que ele estava lá no princípio, lá no início, quando ele encontrou no caminho de Damasco, né? Assim que Paulo encontrou o Senhor não o abandonou. Antes mesmo de Paulo nascer, o Senhor já tinha preparado algo para ele, né? A gente vê em Atos que logo quando tá tendo o apedrejamento de Estevão, Paulo tá lá, Saulo tá lá. E aí a gente vê que assim, o Senhor ele prepara todas as coisas. E desde aquele tempo, desde antes, muito tempo, né? Mas olhando aqui, desde o tempo que ele se converteu, que lhes abriu os olhos lá na casa de Ananias, não sei, enfim. Mas desde aquele tempo, o Senhor já estava com Paulo. E naquela presença que ele estava sentindo, aquele primeiro amor, aquele fervor, aquele grande amor do Senhor, esse mesmo Senhor que o resgatou, que ele viu nos olhos lá, ele olhou, que caiu do cavalo, que enfim, não sei nem se realmente está escrito que caiu do cavalo, mas, sabe, Paulo chega no fim da sua vida preso lá, sozinho, com frio, pedindo só uma capa, alguns livros, pedindo para um amigo distante, falando assim, traz por favor, porque eu estou morrendo, mas aí ele garante assim que, cara, eu tô morrendo por causa de Cristo, eu tô preso por causa de Cristo, mas Ele tá aqui comigo do mesmo jeito, não importa o que eu fiz, não importa o que aconteceu comigo, mas o Senhor está aqui ao meu lado, me dando forças. E Ele me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Por que eu venho falar isso? Porque eu recebi esse versículo, né? De Isaías e tal. E muito importante, né? Porque o Senhor nos carrega desde o ventre materno. O Senhor, Ele cuida da gente antes da gente nascer. Sabe? O Senhor tem tudo preparado. Ele tá com a gente em todos os momentos. E agora eu passei por desse dia mesmo. Hoje já virou o dia, mas enfim. Hoje é 3 de maio.
Nesse momento é meia-noite e 19. Tô gravando isso aqui. É 3 de maio de 2026, meia-noite e 19. Mas aqui agora eu saí com meus amigos, meus irmãos da igreja, e a gente tava comendo e tal. A gente saiu, ficou conversando, falando de um monte de coisa. E aí eu voltei de Uber pra casa. E assim, não sei porquê, eu entrei no carro já, e aí andamos uns 100 metros, e aí o cara terminou o áudio que ele tava ouvindo, e ele começou a desabafar. Começou a falar muita coisa e tal, e aí nisso eu percebi que assim, meu dia não tava sendo tão legal. Tava meio pra baixo, meio com preguiça, sabe? Tanto que eu tava desanimado. Mas assim, o... Aí o cara foi conversando, né? E nesse momento eu percebi que eu precisava falar, porque eu não... Assim, eu acho que o cara começou a falar justamente porque ele percebeu que eu era cristão. Eu entrei com a Bíblia na mão, porque a gente saiu da igreja e foi direto pra comer, né? E assim, como que eu posso deixar de falar, sendo que assim, a pessoa tá desabafando, precisando de algo, como que eu iria deixar de falar, né? Então, tava falando com ele e tal. E aí, enfim, no final eu orei por ele e apresentei também, convidei pra poder ir num dos cultos e tal. E o que me pega, assim, é porque mesmo num dia ruim, mesmo num dia mal, o Senhor tá com a gente. Sabe, um dia que não foi tão legal, um dia não tão produtivo, alguma coisa assim que desanimou, um dia meio borocochô, meio paia, meio peba, enfim. Mas o Senhor tá com a gente em todos os momentos, né? O Senhor, ele nos reveste de força para que em nós a mensagem seja proclamada. Então, mesmo com o meu dia triste, com o meu dia meio, sabe, tipo assim, não fiz nada hoje praticamente. Eu arrumei meu quarto e meu guarda-roupa e, sabe, não fiz muita coisa. E eu tava meio desanimado, tava cansado também porque eu fui dormir tarde e acordei, assim, consideravelmente cedo comparado com o que eu dormi pouco, né, no caso. E aí eu tava meio desanimado e tal, aí papapá. E aí eu vejo que assim, mesmo com isso, diante dessas coisas, sei que não, obviamente eu não vou comparar o meu sofrimento leve com o sofrimento de Paulo na prisão, porque, claro, são outros níveis, mas assim, mesmo o Senhor estava comigo e com ele também, sabe? Essas duas coisas, sabe? Eu percebo que às vezes a gente tá passando por alguma coisa, mas o Senhor, ele mesmo assim nos usa de alguma forma, sabe? Eu venho visto isso há algumas semanas, sabe? Mesmo nos dias ruins, o Senhor, os dias que o Senhor mais prepara, assim, alguma coisa pra você poder falar, você compartilhar e, enfim, sabe? Ele nos dá forças. Essa parte do Amado Timóteo me pega muito, porque primeiro que vem essa estrofe aqui que fala que as escrituras garantem que não é possível de forma nenhuma que você chegue ao seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que o encontrou, com o mesmo olhar compassivo que lhe acolheu. Sabe, é impossível você chegar no seu último dia sem a presença do mesmo Cristo que lhe encontrou. Cristo não vai mudar se você fez alguma coisa errada, se você deixou de buscá-lo, sabe? Ele não vai mudar. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, para sempre, e vai continuar eternamente. Quem muda é a gente. A gente às vezes afasta, ou a gente às vezes aproxima. Mas o Senhor não muda. De nenhuma forma, Ele não muda. Ele vai estar sempre com um olhar compassivo. Ele vai sempre nos acolher. Se a gente vê na experiência de Pedro, Pedro negou ele 3 vezes, negou o Senhor 3 vezes. Mas o que aconteceu? Depois disso tudo, depois de que aconteceu, o Senhor vai lá e chama ele assim, vamos comer aqui na praia, vamos sentar aqui, vamos conversar, sabe? E ainda fala, Pedro, ele dá a oportunidade pra Pedro, né? Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, te amo sim, meu Senhor. E aí ele pergunta mais 2 vezes, ele pergunta 3 vezes, porque Pedro tinha negado 3 vezes, então às vezes se o Senhor perguntasse uma vez e ele falasse, ele fala assim, nossa, mas eu neguei 3 vezes e falei que eu amo só uma vez, né? Mas o Senhor foi lá e falou as 3 vezes, e aí, sabe, é o mesmo olhar compassivo, é o mesmo Cristo, o mesmo Cristo amoroso, o mesmo Cristo que nos encontra. E aí depois vem que o Senhor permaneceu ao meu lado. Eu repeti isso muitas vezes nesse vídeo, mas porque é importante que o Senhor permaneceu ao meu lado e nos dá forças para que por nós, por meio de mim, por meio de você, a mensagem seja proclamada. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho seja proclamada plenamente. E o Senhor nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo
por seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, esse é o convite de receber o Evangelho, que Cristo, Ele é maravilhoso, Cristo é tudo de bom, tudo maravilhoso, sabe? Claro, o Evangelho não é fácil, não é fácil seguir a vida assim, né, com Cristo. Vamos ter dificuldades, vamos ter tribulações, vamos ter muito sofrimento, mas vale a pena, porque nós teremos a presença de Cristo e isso vale mais que tudo. Então, esse é o convite de Paulo para seu amado Timóteo, para seu filho Timóteo, né, seu filho na fé Timóteo, mas também é o meu convite para você hoje também, para você aqui na nossa, depois eu tenho textos no Substack, inclusive, se vocês quiserem olhar depois, mas depois eu gravo vídeo também, porque eu gosto dessas coisas de poder falar e de poder me expressar melhor. Mas sobre o amado Timóteo, eu recomendo demais pra vocês, porque vale muito a pena ouvir. E assim, se ouvir com a Bíblia também vale muito a pena, porque você entende tudo que está acontecendo e vai vendo realmente como que a palavra de Deus é tão maravilhosa, como que tudo ocorre de uma forma tão sobrenatural e como que o Senhor é perfeito, né? Então, o convite de Paulo para Timóteo era que ele subisse ao navio mais firme, aliás, que subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso a insistência. Ele sempre falava para Timóteo poder buscar o Senhor e é isso. Enfim, se eu começar a ler aqui, eu vou viajar para outro lugar, o vídeo vai ficar longo. Mas o ponto é, o Senhor está com você nos dias maus, nos dias bons, nos dias pebas, nos dias felizes, no dia de muita alegria, no dia de muita tristeza, no dia de choro, no dia de sorrir. Enfim, o Senhor está com você em todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias normais, nos dias tranquilos. Nos dias, sei lá, você está na faculdade, no trabalho, na escola, em qualquer canto que tiver, o Senhor está com você e Ele continuará com você desde hoje, Ele estava com você ontem, Ele estará com você hoje, Ele estará com você amanhã e até o dia que Ele voltar. Enfim, então aproveita essa oportunidade, se volte a Cristo e é isso. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem uma garrafa aqui, eu bati ela 2 vezes, então esse barulho é isso. Não sei se deu pra ouvir, enfim, eu só gravei esse vídeo aqui de um jeito rapidinho, eu espero que vocês tenham gostado. Talvez nem tenha edição, porque, não sei, eu só falei aqui, talvez seja até um vídeo sem cortes, porque é o que eu quero fazer, né, praticidade e só falar realmente o que eu tenho no coração. E, então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, faz o que você quiser aí. E se quiser mandar pra alguém, pode mandar também. Então é isso. Até a próxima, valeu, até mais.